Quando vi as chamas subindo e o céu se tingindo de vermelho, entendi que aquele fogo não era apenas contra a minha chácara, era contra mim. Nunca pensei que minha própria família chegaria tão longe, mas o ódio que eles tinham pelo meu sucesso queimava mais do que o incêndio que tentaram causar. Eu construí tudo com o suor do meu trabalho, cada conquista foi uma resposta silenciosa ao desprezo deles. Mas, quando neguei um pedido absurdo, meus pais e minha irmã decidiram me dar uma lição, da pior maneira possível. O que eles não esperavam era que o mesmo fogo que tentaram usar para me destruir seria o que revelaria quem eles realmente eram. E foi ali, entre as cinzas, que eu comecei a planejar a virada que mudaria tudo, e que faria eles pagarem caro pelo que fizeram. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. A sensação de estar em segundo plano sempre fez parte da minha vida. Enquanto minha irmã era o centro das atenções, a queridinha que tudo podia e tudo ganhava, eu me tornava o pano de fundo da história da minha própria família. Eles a enxergavam como um exemplo a ser seguido, e a mim, como alguém que deveria se contentar com o que sobrava. Talvez por isso, muito cedo, aprendi a depender apenas de mim. Se eu quisesse algo, teria que conquistar. E se eu fracassasse, ninguém viria me amparar. Era eu contra o mundo, e, de certa forma, eu gostei dessa ideia. Com o tempo, essa frieza aparente se transformou em combustível. Enquanto minha irmã pedia, eu trabalhava. Enquanto ela era elogiada por simples gestos, eu precisava me esforçar 10 vezes mais para ser notada, e ainda assim, era ignorada. A cada injustiça, eu construía dentro de mim uma promessa silenciosa: um dia, eles se orgulhariam de mim, mesmo que fosse à força. E quando a primeira oportunidade surgiu, eu não hesitei. Juntei minhas economias, procurei um emprego em outra cidade e decidi sair da casa dos meus pais. Lembro da expressão deles quando anunciei minha decisão, de surpresa, mas sem nenhuma sombra de tristeza. Era como se dissessem, com um olhar, que finalmente se livrariam de um peso. Comecei do zero. Dividia um quarto pequeno, enfrentava transportes lotados e estudava à noite, exausta, mas determinada. Demorou, mas consegui me formar. E quando recebi o diploma nas mãos, chorei. Não por causa do papel, mas pelo significado dele. Era a prova viva de que eu podia vencer sem depender de ninguém. A partir dali, nada mais me impediria. Os anos seguintes foram de luta e crescimento. Fui promovida, mudei de apartamento e, finalmente, consegui realizar um sonho que sempre guardei em silêncio: comprei uma chácara. Era um lugar calmo, com árvores antigas, um pequeno lago e o som constante dos pássaros. Fiz reformas, pintei, plantei flores. Era mais do que uma propriedade, era um símbolo da minha liberdade. Decidi alugá-la nos fins de semana, tanto para gerar renda quanto para ter meu refúgio nos dias de folga. E ver aquele projeto prosperar foi uma das maiores recompensas da minha vida. Quando contei à minha família sobre a chácara, imaginei que, talvez dessa vez, eu receberia um gesto de reconhecimento. Mas estava errada. Durante o almoço de domingo, quando mencionei minha conquista, meus pais trocaram um rápido olhar e mudaram de assunto. Meu pai pigarreou e anunciou, com entusiasmo, que minha irmã havia sido promovida no trabalho. De repente, a mesa se encheu de sorrisos, aplausos e planos para uma festa. E como se a ironia não bastasse, minha mãe ainda completou: pensamos em comemorar na sua chácara. Fica bonito, natural, e você cuida da comida e das bebidas, não é? Olhei para ela por alguns segundos, tentando entender se era brincadeira. Mas o tom dela era sério. Mãe, a chácara é meu refúgio. Não quero misturar as coisas, muito menos fazer festa lá. Meu pai então, com a voz firme, rebateu: vamos usar sua chácara sim. Você é da família, e o que é seu, também é nosso. As palavras dele ecoaram como um soco. Passei anos tentando construir algo que fosse só meu, e ali estava ele, tentando tomar posse até disso. Respirei fundo e respondi, com calma, com todo respeito: pai, não. A chácara é minha. Vocês não vão usá-la. O silêncio tomou conta da mesa.
Então, veio a risada debochada da minha irmã. Cuidado, mana. Se não liberar, pode se arrepender. Havia veneno na voz dela, e um olhar frio que eu nunca tinha visto antes. Mas não dei o gostinho da minha irritação. Apenas sorri e respondi: então veremos quem vai se arrepender. Achei que era apenas uma ameaça infantil. Porém, 3 dias depois, recebi uma ligação desesperada de um vizinho da chácara. Moça, tem fumaça saindo da sua propriedade. Acho que estão botando fogo. O chão pareceu sumir sob meus pés. Corri para lá, e quando cheguei, encontrei parte do terreno chamuscado, o portão danificado e o cheiro de fumaça ainda forte no ar. Felizmente, os vizinhos conseguiram controlar as chamas antes que tudo fosse destruído. Fiquei parada, olhando para o cenário que, por pouco, não virou cinzas. A raiva se misturava à tristeza, e dentro de mim algo se quebrou de vez. Eu sabia quem estava por trás daquilo. Não precisava de provas para sentir o ódio que guiara aquele ato. Naquele instante, entendi que eles tinham ultrapassado todos os limites. E o que eles não imaginavam é que eu também seria capaz de ir até o fim, mas de um jeito que eles jamais esqueceriam. Naquela noite, o cheiro de fumaça ainda parecia grudar na pele. Eu estava parada na varanda da chácara, olhando para as marcas escuras que o fogo havia deixado no gramado e tentando controlar o tremor nas mãos. Por mais que o policial dissesse que a investigação diria quem foi o responsável, eu não precisava de laudo nenhum para saber a verdade. Foram eles, meus pais e minha irmã. Só não havia provas concretas ainda. Mas, no fundo, eu conhecia o jeito deles o suficiente para entender o que tinham feito. Aquilo era a forma deles de dizer: você se acha melhor do que nós? Então vai ver o que acontece com quem tenta subir demais. As lembranças dos últimos dias vinham como um filme cruel. A discussão no almoço, as palavras duras, o olhar frio do meu pai e o deboche da minha irmã. Quando neguei que usassem a chácara, eu já havia visto algo diferente neles. Um tipo de raiva que ultrapassava a simples decepção. Mas nunca imaginei que chegariam ao ponto de incendiar um bem que, além de material, representava a minha liberdade. Era como se tivessem tentado me apagar junto com o fogo. Nos dias que seguiram, o silêncio tomou conta. Nenhum deles me ligou, nenhum pediu desculpas, e, sinceramente, eu também não esperava. Mas ainda assim, algo dentro de mim pedia por justiça. Não vingança, mas justiça. Eu precisava fazer com que respondessem pelo que haviam feito. Porém, sem provas, qualquer acusação minha seria tratada como drama. Eles eram mestres em manipular as aparências. Para todos, eram a família perfeita, carinhosa e unida. E eu, a filha distante e ingrata que vivia procurando motivo para se afastar. Decidi agir com calma. Voltei à chácara na manhã seguinte e registrei tudo. Tirei fotos dos danos, fiz vídeos, conversei com vizinhos. Alguns disseram ter visto um carro passando devagar pela estrada de terra naquela madrugada, mas ninguém soube identificar quem era. Ainda assim, o padrão me parecia óbvio demais. Meus pais moravam a pouco mais de 1 hora dali, e minha irmã tinha carro próprio, um modelo prateado que eu reconheceria a quilômetros. Fui à delegacia e registrei o boletim de ocorrência. O policial, um homem de fala pausada, olhou as imagens e disse: pela extensão do dano e a forma como começou, não foi acidente. Alguém jogou combustível e acendeu. Isso aqui é crime. Concordei, sem responder. Por dentro, minha mente já trabalhava em silêncio. Se não havia provas, eu iria consegui-las. Porque uma coisa eu sabia: eles se achavam intocáveis. Tinham a confiança arrogante de quem acredita que o sangue é uma blindagem moral. Mas estavam enganados. Instalei câmeras em toda a propriedade, 6 no total, com visão noturna e gravação automática. Também troquei o portão, coloquei cadeados novos e deixei o aviso de que qualquer tentativa de invasão seria denunciada. Não era só segurança, era um recado. Enquanto isso, a tensão dentro de mim crescia. À noite, deitada, eu revivia a cena da fumaça subindo, das chamas iluminando o escuro, e me perguntava como o amor de uma filha podia ser tão maltratado a ponto de virar ódio.
Tentei lembrar de algum momento verdadeiro de carinho entre nós e não encontrei. A vida inteira fui o fardo, o contraste da filha perfeita. Eles diziam que eu era fria, ingrata, difícil de lidar. Mas ninguém percebia que essa frieza foi moldada pelas mãos deles. 2 dias depois, recebi a primeira provocação. Minha mãe me mandou uma mensagem seca: esperamos que já tenha esfriado a cabeça. Sua irmã ficou magoada com suas palavras. Quando quiser conversar, estamos abertos. Li, sozinha. Era inacreditável. Depois de quase queimar em minha chácara, ainda tentavam inverter a situação. Eu não respondi. Apaguei a mensagem e bloqueei o número dela. No entanto, no fundo, eu sabia que não deixariam barato. E, de fato, não deixaram. Poucos dias depois, enquanto eu fazia compras para repor os itens perdidos no incêndio, uma amiga de infância me enviou um áudio. A voz dela tremia. Eu não sei se devo te contar isso, mas ontem vi sua irmã no bar da esquina com seus pais. Eles estavam falando de você, rindo, dizendo que você mereceu o que aconteceu na chácara, que talvez assim aprendesse a respeitar a família. Fiquei paralisada. Não havia mais dúvida. Eles não só tinham feito, como estavam se vangloriando. Naquele instante, a dor deu lugar a uma determinação quase fria. Eu não iria mais correr atrás de aprovação. Agora, o que eu queria era resultado. Contratei um perito particular para avaliar o local do incêndio. Ele me explicou que, mesmo com o fogo já apagado há dias, ainda era possível detectar vestígios de combustível e origem das chamas. Concordei e pedi que fizesse um laudo detalhado. Se a polícia demorasse, eu teria minhas próprias provas. Enquanto ele fazia o trabalho técnico, eu preparei o terreno de outra forma. Entrei em contato com um advogado amigo, contei a situação e pedi orientação. Ele me ouviu em silêncio e disse: se você realmente conseguir provar o envolvimento deles, as consequências serão sérias. Mas esteja pronta. Isso vai doer. Eu sorri, cansada, mas firme. Já doeu o suficiente, doutor. Agora é a vez deles sentirem um pouco. A partir daquele momento, o jogo começou a mudar. Eu não sabia ainda como, mas tinha certeza de uma coisa: em breve, tudo o que eles fizeram viria à tona. E, dessa vez, não haveria volta. A rotina que se instalou nas semanas seguintes tinha o ritmo seco de quem prepara um plano: visitas ao perito, reuniões com o advogado, e uma atenção obsessiva a cada detalhe técnico. Eu sabia que a verdade valia pouco sem lastro, e meu objetivo passou a ser transformar a convicção íntima em prova concreta de algo que ninguém pudesse contestar como o drama familiar. Por isso, depositava minhas esperanças nas mãos do perito, um homem calmo e meticuloso, que olhava as cinzas como um investigador olha um quadro em busca de pinceladas escondidas. Quando ele retornou com os resultados, eu estava sozinha na sala, as mãos fechadas no braço da cadeira. Entregou-me um envelope com o relatório e me explicou, sem grandes dramatizações, o que havia encontrado. No local onde o fogo fora ateado, além das marcas do acelerante, havia um fragmento de tecido carbonizado que, analisado em laboratório, apresentou características têxteis muito específicas, padrão de trama, tipo de fibra e um pequeno fio de cor que coincidia com o forro de um casaco com o qual eu já havia visto minha irmã. O perito foi claro: isolar uma peça assim não prova nada sozinha, mas é um elo técnico que permite comparar com um exemplar intacto. Ele também encontrou outro detalhe menos óbvio: partículas de resíduo em um canto do portão que pertenciam a um produto químico usado como aditivo em um tipo de combustível vendido em galões específicos, o mesmo tipo que, segundo notas fiscais que conseguimos localizar em consultas que o perito orientou, havia sido comprado dias antes por um cartão vinculado a um dos membros da minha família. Não era uma ligação direta e inquestionável, ainda assim, eram peças da mesma cadeia que, se unidas, ofereciam um quadro forte o suficiente para avançar uma investigação séria. Ouvi cada palavra como quem recebe instruções para uma operação delicada. Pedi que o perito fizesse o máximo de cruzamentos possíveis, comparar o fragmento com tecidos que pudessem ser apreendidos, analisar se havia marcas que pudessem indicar transferência de material de roupa para o local do crime, e conservar tudo com a máxima cadeia de custódia para não permitir contestações técnicas. Ele prometeu agir com discrição e profissionalismo.
Era o que eu precisava, algo que transformasse minha suspeita em uma possibilidade técnica, uma ponte entre sentimento e fato. Enquanto isso, havia um confronto de sentidos acontecendo fora das minhas noites de insônia. Meus pais e minha irmã, como se nada os tocasse, alugaram outra chácara para fugirem por um final de semana e, imediatamente, iniciaram a exibição nas redes sociais. Fotos, vídeos curtos, histórias com música alta e taças erguidas, legendas insinuantes e aquelas indiretas públicas que ferem mais porque costumam ser vistas por conhecidos. Minha irmã publicava fim de semana com a família que faz feliz enquanto eu recebia notificações por acaso, e meu estômago se revirava a cada carimbo digital. Eles se gabavam. Postavam imagens do deck iluminado, do café da manhã servido com bandejas, do brinde com champanhe. Em uma das publicações, minha irmã postou uma foto em close segurando uma taça e escreveu: "Alguns só observam enquanto nós vivemos." A indireta era óbvia, e a curtida em massa transformava a maldade em espetáculo. Meus pais repostavam, comentavam com emojis e adicionavam comentários do tipo: "Tem hora que a gente precisa se reunir e celebrar quem merece." Era uma provocação pública, feita com a segurança de quem acredita que a aparência cura qualquer culpa. Eu poderia ter reagido com postagens, com gritos públicos, com exposição, mas não era esse o caminho que eu queria. Cada publicação deles servia, na verdade, como munição para o meu silêncio calculado. Mostravam altivez, mostravam desprezo, e mostravam também que acreditavam estar intocáveis. E a minha estratégia dependia justamente disso, deixá-los crer que nada podia me atingir, enquanto eu reunia as peças técnicas que agora o perito começava a apontar como possíveis ligações. Naqueles dias, eu dividia meu tempo entre limpar a chácara, supervisionar as novas instalações das câmeras e acompanhar os laudos que chegavam. A raiva fervia, mas era uma raiva com foco cirúrgico. Eu pensava em todas as vezes que aceitei humilhações, em todas as pequenas concessões que fiz para manter a paz, e prometi a mim mesma que desta vez não haveria barganha. Se as redes sociais os empoderavam, que fosse então a justiça lenta, metódica e irreversível, para revelar o que realmente acontecerá. Chegou o dia em que o perito me ligou e disse, com a voz baixa de quem precisa ser honesto em cada sílaba: "Encontrei algo que pode ligar formalmente o material do local à procedência que você citou. Não é ainda uma condenação, mas é o que chamamos de evidência técnica valiosa." Senti o corpo inteiro se reequilibrar. Era o que eu esperava ouvir. Tinha em mãos o sopro que faltava para transformar desconfiança em investigação. E enquanto eles brindavam e mandavam indiretas por trás de telas iluminadas, eu me preparava para o momento em que as máscaras cairiam. Sabia que expor a verdade sobre quem havia tentado queimar aquilo que eu construí tornaria tudo ainda mais doloroso, para mim e para eles. Mas já estava disposta a pagar esse preço. A pergunta que me acompanhava era outra: quando a primeira evidência técnica fosse apresentada às autoridades, como reagiriam quando a vida de aparências desmoronasse diante de prova concreta? Os dias seguintes à descoberta do perito foram um turbilhão silencioso. Eu sabia que a prova que ele havia encontrado, aquele fragmento de tecido queimado e a coincidência com o material de uma das roupas da minha irmã, poderia mudar tudo. Ainda não era uma acusação formal, mas era a primeira peça sólida em um quebra-cabeça que, até então, só existia dentro da minha cabeça. Era o começo da confirmação de que minha intuição não estava errada. E, por mais doloroso que fosse, aquilo me dava forças. Enquanto o perito avançava com as análises, eu observava de longe o comportamento dos meus pais e da minha irmã. Era como se o incêndio nunca tivesse existido. Pelo contrário, pareciam viver um momento de celebração. Tinham alugado outra chácara, e passavam os finais de semana lá, exibindo cada segundo nas redes sociais, sorrisos falsos, risadas ensaiadas, brindes ao pôr do sol. As legendas das postagens eram o verdadeiro veneno. "A paz de quem vive cercado por amor verdadeiro", escreveu minha mãe em uma foto com um copo de vinho na mão. "Família unida é tudo que importa", completou meu pai, nos comentários. E, claro, a mais cruel de todas vinha da minha irmã: enquanto uns vivem de rancor, outros vivem de verdade. As curtidas se acumulavam, e conhecidos em comum elogiavam, sem imaginar o que se escondia por trás daquelas fotos. Eu via tudo sem reagir. Cada publicação deles era como uma provocação cuidadosamente planejada para me testar, para ver se eu perderia o controle.
Mas o tempo em que eu agia por impulso tinha ficado para trás. Agora eu sabia esperar. O silêncio era a minha melhor resposta. Mas o corpo reage antes da mente, e nas madrugadas o sono fugia. Às vezes eu acordava de sobressalto, sentindo o cheiro imaginário de fumaça, revivendo o instante em que vi o terreno queimado. Outras vezes, o que me tirava o sono era a lembrança das risadas da minha irmã ecoando pela mesa de jantar, no dia em que disseram que o que é seu também é nosso. Era essa frase que eu repetia em pensamento, enquanto olhava as imagens das redes. Eles achavam que tudo que eu tinha era deles, mas mal sabiam que estavam prestes a perder o pouco que ainda tinham. A investigação, por sua vez, começou a ganhar corpo. O perito me ligou certa manhã com uma notícia que fez meu coração acelerar. Ele havia conseguido traçar o padrão químico do combustível usado no incêndio e o comparou com o tipo vendido em um posto específico, próximo à casa dos meus pais. Não era a prova definitiva, mas era um indício forte. As datas coincidiam, e a compra havia sido feita com um cartão de crédito registrado no nome do meu pai. O advogado que me acompanhava sugeriu cautela. Ainda precisamos confirmar formalmente o vínculo dessa compra, mas, se conseguirmos conectar os dois elementos, o fragmento de tecido e a origem do combustível, teremos uma base sólida para responsabilizá-los. Eu apenas assenti. Não era hora de comemorar. Era hora de seguir em silêncio. Enquanto isso, as provocações continuavam. Em um dos vídeos postados, minha irmã apareceu rindo, dizendo: "Nada como se sentir livre para aproveitar o que a vida oferece, sem ninguém tentando roubar sua paz." A legenda seguinte era uma música sobre renascimento. Era claro, cada postagem era uma mensagem direta para mim. Mas o que ela não imaginava é que esse renascimento seria breve, e o que viria depois seria a queda. Resolvi fazer algo que nunca tinha tido coragem. Voltei a me aproximar de uma antiga colega que trabalhava na delegacia local. Ela não podia interferir oficialmente, mas podia me orientar sobre como apresentar o material ao delegado de forma estratégica. Segui suas instruções. Quando levei o dossiê completo, fotos, relatórios parciais, cópias das notas fiscais, tudo, ele ouviu com atenção. "Se tudo isso se confirmar, o caso muda de patamar", disse ele, sem levantar os olhos dos papéis. "Vai deixar de ser só um dano patrimonial. Isso pode configurar tentativa de crime ambiental e destruição dolosa de propriedade." Aquelas palavras ecoaram por dentro de mim. Eu, que durante toda a vida fui tratada como insignificante, agora tinha nas mãos algo que podia fazer com que finalmente me levassem a sério. Nos dias que se seguiram, minha irmã continuou sua pequena exibição pública. Publicava vídeos com frases como "tudo que é feito com amor floresce", ou "o que é seu, o destino protege". Eram risadas falsas e felicidade encenada, mas eu já não sentia raiva. Sentia um estranho tipo de pena. Eles viviam de aparências, e a aparência deles estava prestes a desmoronar. Eu, por outro lado, começava a recuperar o fôlego. A chácara estava quase totalmente reformada, o gramado renascendo, e as novas câmeras de segurança funcionavam perfeitamente. Cada canto tinha agora um olhar atento. Eu passava horas ali, sozinha, observando o lago ao entardecer, tentando entender em que momento a minha família havia deixado de ser apenas distante e se tornado inimiga. Uma noite, enquanto revisava os documentos, o perito me enviou uma mensagem curta: "A prova técnica está consolidada. Recomendo agendar reunião com o delegado." Fiquei imóvel por alguns segundos, lendo e relendo aquelas palavras. Era o momento que eu havia esperado desde o dia do incêndio. Sorri, não de alegria, mas de alívio. Sabia que dali em diante, a história mudaria de lado. E, pela primeira vez, quem teria que se explicar não seria eu. A notificação do processo foi enviada numa segunda-feira cinzenta, daquelas em que até o vento parece carregar presságios. Eu estava na chácara, revisando relatórios de reservas, quando recebi a ligação do meu advogado. "Eles foram oficialmente notificados hoje", disse ele, com um tom neutro, mas firme. "A partir de agora, não há mais espaço para acordos informais." Respirei fundo, sentindo o coração pulsar como se tentasse romper o peito. A notícia que esperei por semanas finalmente tinha chegado.
Era o início da fase mais tensa e, ao mesmo tempo, a mais libertadora de toda a minha vida. A reação deles não demorou. Naquela mesma noite, o celular começou a vibrar incessantemente. Primeiro, uma ligação do número da minha mãe. Ignorei. Em seguida, outra do meu pai. Também ignorei. Mas as mensagens vieram logo depois, em sequência, carregadas de raiva e ironia. Você enlouqueceu? Quer destruir a própria família? Dizia a primeira. Não adianta nada começar algo que não vai conseguir terminar, dizia a segunda. E então veio a pior. Você vai se arrepender, ouviu bem? Se continuar com isso, vai pagar caro. Eu li todas em silêncio, sem responder. Cada palavra deles era uma confirmação de culpa, uma tentativa desesperada de me intimidar, e eu já conhecia bem esse jogo. Era o mesmo padrão de sempre, transformar o agressor em vítima e a vítima em ingrata. Mas agora, a diferença era que eu não estava mais vulnerável. Desta vez, eu tinha armas. Eles não imaginavam o quanto o perito havia trabalhado nas últimas semanas. Todo o material recolhido estava organizado em um dossiê impecável, com registros fotográficos, análises químicas e a cronologia exata dos acontecimentos. O relatório final cruzava dados de compra, imagens de câmeras de segurança, amostras de tecido e até traços do combustível que havia sido usado no incêndio. Era impossível negar. O perito havia feito mais do que eu esperava, ele havia transformado suspeitas em provas concretas. A cadeia de evidências estava fechada, e cada etapa devidamente assinada e autenticada. Tudo que antes parecia apenas um palpite emocional agora tinha força de fato. Mas o que me surpreendia era o desespero deles. Em uma das mensagens de voz, meu pai falava com a voz trêmula, entre gritos e respiração pesada: "Você está brincando com fogo, menina. Acha que a justiça vai acreditar numa história inventada? Nós somos sua família. Quem vai acreditar que pais colocariam fogo numa casa da própria filha?" Fechei os olhos e ouvi aquilo até o fim. A ironia quase me fez rir. Ele dizia exatamente o que qualquer pessoa comum pensaria, e era por isso que, até aquele momento, eu nunca havia sido levada a sério. Mas agora, não se tratava mais de acreditar. Tratava-se de provar. Minha irmã, por sua vez, escolheu um tom diferente. Mandou uma sequência de áudios curtos, alternando entre zombaria e ameaça velada. "Mana, você realmente acha que vai ganhar alguma coisa com isso?" Ela dizia, com aquele riso debochado que sempre usava para me diminuir. "Você não tem prova suficiente, e mesmo que tivesse, quem vai te ouvir? Você não é ninguém." As últimas palavras ecoaram na minha mente. Você não é ninguém. Foram essas mesmas palavras, repetidas durante toda a minha vida, que me empurraram até ali. E agora, cada uma delas serviria de combustível, não para o fogo que eles tentaram acender, mas para o que eu acenderia dentro deles, o medo. No dia seguinte, entreguei oficialmente ao advogado a pasta com todas as provas técnicas do perito. Ele analisou o conteúdo com atenção e levantou os olhos, impressionado. "Isso é sólido. Eles não vão conseguir escapar dessa vez." A segurança nas palavras dele me trouxe uma paz que eu não sentia há anos. Pela primeira vez, eu não estava reagindo, estava no controle. As mensagens continuaram durante a semana. À medida que o prazo de resposta judicial se aproximava, o tom delas mudava. De ameaças, passaram a tentativas de apelo emocional: "Você vai destruir nossa família, somos seus pais, ainda dá tempo de desistir." Eu lia todas, calmamente, e arquivava uma a uma. Cada mensagem era um retrato da culpa tentando se disfarçar de amor. Na quinta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Hesitei em atender, mas o fiz. "Então é isso?" Reconheci imediatamente a voz da minha mãe. "Você realmente vai deixar o mundo pensar que somos monstros?" Houve um silêncio pesado entre nós. Eu respirei fundo antes de responder: "O mundo não vai pensar nada, mãe. Ele vai ver o que vocês fizeram." Ela ficou muda por alguns segundos. Quando falou novamente, sua voz saiu entrecortada por choro e raiva: "Você vai se arrepender por ter mexido com a própria família.
Desliguei antes que ela terminasse a frase. Fiquei olhando o reflexo do celular na janela, o coração batendo devagar, mas firme. Eu não sentia medo, sentia determinação. Naquela mesma noite, recebi uma mensagem do perito, o laudo final foi protocolado. Todas as provas já foram anexadas ao processo. Sorri. Eles achavam que poderiam me amedrontar, que bastava gritar e me culpar para que eu desistisse, como tantas vezes antes. Mas agora era diferente. Eles estavam brigando com a mulher que eles mesmos moldaram, a filha que aprendeu a ser forte justamente por nunca ter tido apoio. E o que eles ainda não sabiam é que, quando o tribunal abrisse o relatório, cada detalhe do que haviam feito viria à tona, sem espaço para negação, sem desculpas, sem volta. O julgamento aconteceu em um dia frio, de céu nublado, como se até o tempo sentisse o peso do que estava prestes a acontecer. Eu cheguei cedo, acompanhada do meu advogado e do perito que, ao longo de todo o processo, havia se tornado quase um aliado silencioso. O tribunal estava repleto de rostos curiosos, jornalistas locais e algumas pessoas conhecidas que jamais imaginariam que aquela família perfeita estava ali, não para celebrar nada, mas para responder por um crime. Quando meus pais e minha irmã entraram, o ar pareceu se tornar mais denso. Minha mãe me lançou um olhar que misturava ódio e incredulidade, enquanto meu pai mantinha a expressão dura, tentando parecer calmo. Já minha irmã, de braços cruzados, me olhava com aquele mesmo deboche de sempre, o mesmo que me acompanhou desde a infância. Mas havia algo diferente nela agora. Atrás do sorriso forçado, havia medo. O juiz abriu a sessão e, durante horas, ouviu as argumentações de ambos os lados. Os advogados deles tentavam transformar o caso em um mal-entendido familiar, dizendo que o incêndio havia sido acidental, que não havia provas conclusivas. Mas quando o perito foi chamado a depor, o silêncio tomou conta da sala. Ele apresentou os laudos com precisão, explicando cada detalhe técnico, cada coincidência impossível de ser ignorada. Falou sobre o fragmento de tecido encontrado entre as cinzas, compatível com o forro de uma jaqueta pertencente à minha irmã. Mencionou o combustível com composição química idêntica ao vendido no posto próximo à casa dos meus pais, com nota fiscal vinculada ao cartão deles. E, por fim, exibiu a sequência fotográfica que mostrava os rastros deixados por pneus no solo da entrada da chácara, rastros que coincidiam exatamente com os pneus do carro do meu pai, conforme perícia comparativa. Quando o juiz olhou para eles após a apresentação, não houve reação. Nenhuma palavra, nenhuma justificativa. Apenas o som abafado das canetas sendo recolhidas e a respiração tensa de quem sabia que tudo estava perdido. Eu não falei muito. Quando foi meu momento, apenas disse: passei a vida tentando ser aceita, tentando ser vista. Eles não me destruíram quando queimaram o que eu tinha. Eles se destruíram quando escolheram o fogo em vez do amor. Houve um silêncio pesado após minhas palavras. Até mesmo o juiz pareceu hesitar por um instante antes de prosseguir com a sentença. Quando o veredito foi lido, senti as pernas tremerem, mas não por medo, por alívio. Meus pais e minha irmã foram considerados culpados por dano qualificado, tentativa de destruição de patrimônio e crime ambiental. Foram condenados a pagar pelos prejuízos materiais da chácara, além de uma multa considerável por danos morais e ambientais. O valor era alto, suficiente para deixá-los em uma situação financeira delicada. Minha mãe começou a chorar. Meu pai levantou o olhar, visivelmente transtornado, e murmurou algo como: "Você acabou com a família." Já minha irmã permaneceu imóvel, pálida, sem o menor traço de arrogância. Talvez pela primeira vez, ela havia entendido que nem todo riso pode se transformar em escudo. Enquanto saí da sala, o ar frio do corredor me atingiu em cheio, e senti uma calma profunda, diferente de qualquer sensação que já tivera. A justiça não apagava o passado, mas trazia o fechamento que eu tanto precisava. O fogo que eles tentaram usar para me destruir agora queimava apenas nas próprias consciências. Nos dias que se seguiram, o silêncio substituiu as mensagens de ódio. Nenhum deles tentou contato. Descobri depois que venderam o carro e parte da casa para cobrir parte da indenização. As redes sociais, antes palco de provocações, desapareceram. Tudo que restou deles eram rastros de vergonha e silêncio. Quanto a mim, continuei reconstruindo o que era meu.
Reformei a chácara completamente, plantei novas árvores no lugar das queimadas e, no portão, deixei a mesma placa que já estava lá, propriedade privada. Entrada sem autorização será denunciada. Dessa vez, porém, acrescentei uma pequena inscrição abaixo: nada apaga quem renasce das cinzas. Hoje, quando volto lá e caminho pelo gramado que um dia ficou coberto de fuligem, penso em como a vida tem um jeito curioso de fechar ciclos. Eles tentaram me reduzir à poeira, e foi justamente disso que eu renasci. Não houve vitória com comemoração. Não houve sorriso largo nem celebração pública. Houve apenas paz, aquela que vem quando a verdade finalmente encontra voz. Meu pai, minha mãe e minha irmã talvez nunca entendam o que fizeram. Mas eu entendo o que conquistei. E, diferente deles, sei que nada do que é meu foi construído sobre destruição, foi erguido sobre a coragem de não desistir. A justiça, afinal, não me devolveu apenas o que perdi. Ela me devolveu a mim mesma. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa história é sobre coragem, justiça e superação. Quantas vezes você já se calou para evitar conflitos dentro da própria família? A protagonista dessa história decidiu romper o silêncio e lutar pelo que era dela, mesmo quando todos duvidaram. E você? Teria a mesma força para enfrentar aqueles que deveriam te proteger? Deixe aqui nos comentários se você faria o mesmo que ela fez, ou se agiria de outra forma. Quero muito saber a sua opinião. E me conta também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, vou adorar ler e deixar um coração no seu comentário. Se você gostou dessa história, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas histórias emocionantes que estão por vir. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma história como essa pode ser o empurrão que falta para alguém recomeçar. Agora me diga, você teria coragem de fazer o mesmo que ela fez?